Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional no nosso canal aqui, Bate-Papo com o Tato. Como você bem sabe, nosso canal tem o intuito de divulgar o Evangelho através de meditações, devocionais, louvores. A você que já é um inscrito, que já compartilha, já tem assistido os nossos vídeos, meu muito obrigado. Receba o meu abraço virtual, né? Receba o meu abraço virtual, que Deus possa abençoar sua família, sua casa. A você que é a primeira vez que está assistindo, meu muito obrigado. Ouça os nossos louvores, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, o aprendizado. Receba também meu abraço virtual, todo amor e carinho. E para você que é novo aqui, nós estamos fazendo uma série sobre família, nós estamos no 12º vídeo. Nós já estamos no 12º vídeo. Aconselho a você voltar lá no primeiro vídeo e vir fazendo uma maratona, né? Uma maratona, uma corrida aí para chegar no 12º vídeo, para você entender todo o contexto do que nós estamos falando. E hoje a nossa devocional está no versículo, no Salmo 78, verso 3 e 4. Salmo 78, verso 3 e 4. Diz o seguinte: coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. O tema que eu quero falar com vocês é o seguinte: ensinando às gerações futuras. Ensinando às gerações futuras. O ensino é algo muito importante para todo ser humano, independente de idade, de cor, de raça, de sexo. O ensino é muito importante. E quando nós vamos olhar a vida do povo de Israel, olhando, vamos estudando, vamos lendo um pouquinho sobre a vida do povo de Israel, começamos a descobrir que aquele povo, eles tinham algumas coisas bem diferenciadas de outros povos. Primeiro, eles adoravam um único Deus. Segundo, eles prezavam muito pela família, pelos costumes religiosos, né, da época. E um terceiro ponto que podemos citar aqui é que o menino de 12 anos já sabia toda a lei. Isso, toda a lei. O que é toda a lei, César? É os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, ele sabia de cor esses 5 livros. Obviamente, não era como hoje, nós temos a Bíblia, era pergaminho, né? Tem todo o contexto. Eu não vou me aprofundar nisso, mas ele tinha esse conhecimento. Ele ia para a sinagoga, para o templo, né, na ocasião, com seu pai, e assim se seguia a vida. Agora, no versículo 3, o salmista declara que ele ouviu de seus pais sobre os feitos do Senhor. Agora, pergunta: que feitos são esses que o salmista está se referindo? É muito importante, quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente fazer algumas perguntas. Então, eu estou fazendo a primeira pergunta: quais são esses feitos que o salmista está relembrando aqui? Pense um pouquinho. Pensou? Se você não tem a resposta, não tem problema.
estamos estudando junto para isso. Quando o salmista fala que os grandes feitos que o Senhor fez entre eles, ele está relembrando a saída do Egito em Êxodo 12 e os milagres que Deus foi fazendo durante o percurso do deserto. Então, ele está trazendo à memória o passado. Ele está lembrando, olha, nós passamos no Mar Vermelho, o rei do Egito foi atrás de nós, os seus soldados, eles morreram afogados. Depois ele vai lembrar, nós não tínhamos o que comer, veio o maná, não tinha o que beber e Deus mandou água, e assim por diante. Agora, a grande questão que fica para nós responder é a seguinte: quais são os feitos que Deus tem feito em nossa vida para que nós possamos relembrar? Como eu estou falando de família, então eu vou incluir filhos e pais, fica melhor a compreensão. Por exemplo, se você é um adolescente, um jovem, uma criança que está me ouvindo, talvez os grandes feitos que você ouve seu pai falar é a transformação de vida. Olha, filho, quando o pai não conhecia Cristo, ele tinha uma conduta, mas quando o pai conheceu a Cristo, ele começou a ter uma outra conduta, ou seja, exemplo, eu mentia, hoje eu não minto, eu roubava, hoje eu não roubo, eu fazia determinada coisa que é antiética, hoje eu não faço. Então, esses são os ensinamentos que os pais vão passando para os seus filhos quando eles têm uma transformação de vida. Então, os feitos do povo de Israel eram aqueles feitos, aqueles milagres que Deus fazia no meio deles. Os feitos de hoje que nós podemos listar seria uma transformação, uma cura, um emprego tão almejado, tão desejado, a compra de um bem, ou então em um determinado momento que o seu pai ou sua mãe estava orando para Deus, Deus deu uma resposta, deu um direcionamento. Isso são coisas que Deus faz. Como eu falei na devocional passada, muitas vezes a gente acha que Deus está nas coisas grandes. Não, não, Deus está nas coisas pequenas. Só o fato de você estar respirando, como eu falei, é graça de Deus. Conta-se uma história, vou dar um exemplo disso. Conta-se uma história que um menino chegou na sua casa e conta para o pai o seguinte: olha, papai, eu andei de cavalo, o cavalo começou a correr, eu perdi o controle do cavalo e ele tropeçou e eu não caí do cavalo. O pai dele, ouvindo a história atentamente, falou: oh, filho, legal, bacana. E o pai falou assim: filho, uma outra ocasião, o pai pegou o cavalo, andou com o cavalo não ele no seu passo normal e o pai não caiu do cavalo. Qual é o Deus estava onde? No caso do filho ou do pai? Dos dois, independente do que aconteceu, estava no caminho, estava cuidando dos dois. Então, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos pais, né? Tem transformado a vida, tem curado, e assim por diante. Agora, a segunda lição que nós vemos aqui é o versículo 4, que diz o seguinte: contar às futuras gerações os feitos do Senhor e entoar louvores a Deus. Ou seja, quando eu recebo uma bênção, Deus faz um milagre na minha vida, é notório que eu quero falar, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Então, é notório isso. Eu quero compartilhar, por exemplo, Deus me abençoou e eu fui curado. Vou dar um exemplo de cura, que é uma coisa muito interessante, muito importante. Olha, eu fui curado de doença X. Quando eu sou curado, eu quero falar.
Eu quero falar para as pessoas, e principalmente para aquelas pessoas que têm aquela doença, querendo dizer, olha, Deus curou a mim, pode te curar também. Ore a Ele, tenha fé que você vai ser curado. Quando o salmista fala assim, e cantar louvores, ou seja, é exaltar a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus é. Uma das coisas que nós temos que buscar não é só as bênçãos de Deus, mas buscar conhecer o Deus das bênçãos. Isso falta muito, mas nós devemos contar às futuras gerações os ensinamentos que nós estamos vivendo, as nossas experiências. Por isso, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, como eu falei, não, por que parece que os dois salmos se entrelaçam. Nós temos essa responsabilidade de contar para os mais jovens, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, o que Deus tem feito em nossa vida, o que Deus tem nos ensinado, o que Deus tem mostrado através da palavra dele. Por isso, louvar a Deus é muito importante. Agora, a grande pergunta é: estamos contando para as novas gerações o que Deus faz e o que tem feito por nós? Essa é a grande pergunta. Estamos contando? Se não estamos, que Deus possa nos perdoar. Se nós não estamos fazendo isso, que Deus nos perdoe. Agora, se estamos, que nós possamos continuar e que possamos ter sempre esse coração de ensinar as pessoas, as novas gerações, contar os grandes feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso, meu amado espectador, meu amado irmão, meu amigo que me acompanha, minha amiga me acompanha, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que você possa contar para as gerações futuras as bênçãos que Deus tem feito em sua vida. Que você possa ser abençoado, Deus possa te abençoar, que você possa ensinar a palavra de Deus, e talvez você que não tem filhos ainda, que Deus possa abençoar, que você possa ter filhos para a glória de Deus, para que sua família seja completa, abençoada e fortalecida pelo nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo, nossa próxima devocional, desculpa, no nosso canal Bate-Papo com Tato. Que Deus te abençoe.